Vocês vão capaz até de ouvir no microfone aqui, tão forte que tá. Estão ouvindo? Bom, pessoal, iniciei a gravação aqui no meio da chuva, mas vamos dar seguimento, né? Meu medo é a internet. Confirmar aqui se está gravando, beleza. Pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo lá da preparação do nosso trabalho, a parte escrita do nosso TCC, né? Na semana passada eu mostrei para vocês como que a gente utilizava lá o Overleaf para a gente criar as fórmulas, né? A aparência das fórmulas. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Me fale aí se vocês estão enxergando a minha tela. Está aparecendo aí para vocês? Show. Beleza. Então, galera, vamos dar sequência aqui, ó. Na aula passada, deixa eu subir um pouco aqui. Olha aqui, ó. Tá chegando mais gente aqui. O Anthony. Na aula passada, eu comentei com vocês como a gente poderia fazer a inserção de fórmulas, tanto para aparecer aqui no corpo do texto, né, que é comumente utilizado aí para pequenas fórmulas, pequenas referências matemáticas, dentro do próprio parágrafo, né, do texto escrito, e como inserir fórmulas em artigos de forma destacada, né, com as numerações, para uma indexação dessas fórmulas, né, alinhadas à direita. Tá? E aí eu mostrei para vocês como que a gente poderia fazer isso aqui no LaTeX, utilizando esse bloco, né, tanto para texto, basta botar esse cifrão aqui, né, início e fim da fórmula matemática, e aí escrever a própria fórmula, ou se quiser um bloco destacado aqui, como o caso dessa equação de Bhaskara, né, que a gente está vendo à direita. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem, né, que inclui uma fração, uma raiz quadrada, símbolo de mais ou menos. Aí eu mostrei para vocês que a gente pode fazer esses blocos de equação, né, de início e fim da equação centralizada, e aí escrever a fórmula propriamente dita. Tá? Utilizando, por exemplo, os comandos de fração. Opa, chegou mais gente. Utilizando, por exemplo, os comandos de fração, raiz quadrada, né, elevar ao quadrado e etc. Beleza, está lá, só vocês assistirem o vídeo. Mas uma coisa que a gente estudou também, interessante, foi, dentro do bloco de equações, a possibilidade de criar uma matriz, né? E aí, a criação de matriz já me veio a oportunidade. A gente pode ver aqui, por exemplo, que eu criei uma matriz de 3 colunas, né, e inseri 3 linhas nela. Tá? E cada número a gente separa com esse símbolo aqui de e-comercial, né? Então a gente tem exatamente essa matriz aqui, 1, 2, 3, na próxima linha 4, 5, 6. Então está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E para separar cada posição da matriz, a gente utiliza esse símbolo e-comercial. Então já me veio a oportunidade de mostrar para vocês como que a gente cria tabelas também dentro do nosso texto em LaTeX, porque a criação de tabela é muito parecida. Peraí, deixa eu atender. Opa, caiu. Na hora que eu ia atender, ele caiu. A criação de tabela é muito parecida com essa criação de uma matriz aqui, né? Afinal, uma matriz também é parecida com uma tabela, né? Tem os seus campos aqui para a gente poder inserir os valores. Então, deixa eu permitir aqui o pessoal chegar. Então, a gente vai aproveitar esse estudo aqui que a gente fez para poder justamente criar uma tabela, tá? Eu vou mostrar aqui, eu fiz até nesse modelo, eu criei algumas tabelas aqui aleatórias, tá? Não, só para mostrar para vocês como que a gente faz a inserção de valores dentro de uma tabela.
Tá? Vocês vão ver, por exemplo, eu criei aqui uma tabela. Esse aqui já está no modelo, tá? Mas esse também, essas outras tabelas que eu inseri depois, eu vou disponibilizar para vocês poderem consultar também. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de como deve ser feita a apresentação de tabela. Aí na BNT tem duas formas de você apresentar a tabela. Tá? A tabela ela tem que ser sempre centralizada, né? E ela tem sempre que ter um caption, um pequeno título, uma referência, tá? Indexada com o número da tabela. Então aqui tem a tabela 1, depois a tabela 2, né? A tabela 3 e assim por diante. Tá? Seguindo dessa numeração, tabela 1, 2, 3, a gente tem que ter um título ou uma pequena referência do que se trata essa tabela que está sendo mostrada, um pequeno resumo dela. Tá? É um resumo simples mesmo, 3, 4 palavras só para falar do que se trata essa tabela. Beleza, na BNT a gente pode utilizar o caption, essa referência, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Então eu deixei aqui das duas formas. Tá? Então a gente pode ver que aqui na tabela 1 eu deixei a referência abaixo da tabela, aqui já na tabela 2 eu deixei a referência acima da tabela. Lembrando que isso só vale para artigo. Se fosse meu Deus, fugiu a palavra. Fosse uma monografia, por exemplo, isso obrigatoriamente teria que estar acima da tabela. Tá? Mas se tratando de artigo, é possível a gente inserir ela abaixo também da tabela. Tá? Então vamos ver como é que a gente constrói uma tabela inserindo alguns valores. Né? Vocês vão ver que é muito parecido com aquela estrutura da matriz. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Então pode ver aqui, ó, que voltando à matriz aqui, a gente inicia uma equação, aqui é o fim da equação, e aí inicia aqui um array e fim do array. Dentro desse array, dessa matriz, a gente insere os valores. Vamos ver uma tabela aqui abaixo. Tá? Eu vou começar com uma tabela, eu vou deixar essa primeira tabela para depois, porque ela tem negrito, tem uns detalhezinhos a mais, né? Vamos começar com essa tabela número 2 aqui abaixo, que é exatamente essa tabela multicoluna, né? Então tá aqui, ó. Da mesma forma que a equação que a gente fez lá, a tabela, vou até indentar aqui para ficar mais visível, a tabela ela começa com um begin e a gente vai ver um end dessa tabela. Só um minutinho aqui, deixa eu... Só indentar bonitinho para ficar claro para vocês. Olha aqui, ó. Então a gente tem um begin da tabela e o fim da tabela aqui abaixo. Tá certo? Entre o início e o fim da tabela, como eu quero que... Vamos supor que eu queira que o caption dela, o título, né, dessa tabela, ela fique acima, então eu coloco ele aqui antes de iniciar a tabela, para que ele apareça primeiro. Tá? Então aqui eu botei o nome dessa tabela, né? No caso aqui é uma tabela que eu chamei de multicoluna, tabela multicoluna, né? E quero que fique centralizada. Então eu começo e finalizo aqui um center, tá? Então essa tabela ficará toda centralizada aqui. Beleza. E lá a gente tinha feito um begin array. Aqui no caso a gente vai fazer um begin tabular. Tá? E da mesma forma a gente pode escolher se a gente quer que os valores, aqui no caso é uma tabela de 2 colunas, tá? Então esses dois valores aqui, né? C e C. Lembrando que aqui eu posso colocar centralizado, à direita ou à esquerda, né? Seria o alinhamento dos valores dentro da tabela.
tá? Eu quero que os valores fiquem centralizados, então eu vou deixar esse C aqui, tá? Se eu quiser que, por exemplo, a primeira coluna seja alinhada à esquerda, eu vou botar L, deixa eu atender o colega que chegou. Se eu quiser que o primeiro valor fique à esquerda, né, ou os valores fiquem à esquerda, eu coloco aqui o L de left, né, ficaria alinhado à esquerda, ou R, se eu quiser que eles fiquem alinhados à direita. Tá? No caso, eu quero deixá-los centralizados, então eu vou botar o C aqui de center. Então, todos os valores dentro dessa pequena tabelinha aqui que eu estou fazendo vão ficar centralizados. Muito bem. Agora, reparem que tem uma pequena diferença aqui, que eu coloquei umas barrinhas ao lado do C, né? Isso aqui é porque eu quero, no caso da minha tabela, que ela tenha essas barras laterais aqui nas colunas, tá? Eu vou tirar aqui para vocês verem o que eu estou falando, ó. Vou tirar aqui, vou deixar apenas o C e o C, né? Deixa eu compilar aqui. E vamos ver o resultado. Olha aqui, ó. Reparem que em Professor e Francisco sumiu os valores laterais. Eu vou até tirar desse aqui também, ó, que aqui também tem uma outra situação que eu já vou explicar, mas vou tirar as barrinhas laterais aqui e a gente vai ver que vai sumir de toda a minha tabela essas barrinhas laterais. Olha lá. Ó. Então agora a minha tabela não tem valores na lateral. Tá? Deixa eu atender mais um aluno que chegou. Então, esses valores aqui que estão centralizados nessas duas colunas da minha tabela, se eu quiser que apareçam essas barrinhas laterais, que é o mais comum que a gente utiliza, né? A gente utiliza aqui esses... por exemplo, se eu não quiser que apareça no meio da tabela, eu ponho apenas na lateral. Olha lá, então vai aparecer aqui apenas na lateral, né? Deixa eu colocar aqui também, porque isso aqui é uma multicoluna que eu já vou explicar. Então vai aparecer apenas na lateral aqui, tá? Mas no meio não aparece, tá? Se eu quiser que apareça no meio, eu vou colocar entre as colunas aqui também uma marquinha avisando que eu quero essa barrinha lateral. Olha lá, então está feito aqui a minha tabela, né? Muito bem, se a gente observar aqui, também tem um H-line, né, aqui abaixo, né? Quer dizer que acima dessa primeira, no início da minha tabela, eu já quero que apareça uma linha horizontal no topo da minha tabela aqui. Tá? Então, esse H-line, ele serve justamente para mostrar uma linha horizontal. Se eu tirar aqui, ó, nós vamos remover essa linha horizontal. Olha lá. Eu não sei se vocês estão enxergando, né? Eu estou falando aqui, mas vocês estão conseguindo enxergar a imagem da tabela sendo feita aqui do lado? Me falem aí. Estão conseguindo ver. Beleza. No computador tá legal, não sei no celular. Pode ser que seja um pouco pequeno. Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. Amplia mais aí, professor, por favor. Eu vou tentar aqui. É porque eu já sei. Vou tirar esse cara daqui, porque ele não está servindo para nada. E eu vou aumentar um pouco aqui, ó. Deve melhorar um pouco agora para vocês visualizarem, né? Então, olha lá, ó. Tirei o H-line, eu tirei essa parte de cima. Normalmente, a gente quer que a tabela tenha essa barra superior, né? Então, eu vou colocar aqui uma linha horizontal. Né? Se eu recompilar aqui, ela vai aparecer. Qualquer dúvida, podem falar aí no microfone, tá? Porque eu não estou olhando o chat, então... Olha lá, então, beleza, construir a linha horizontal. Agora, se a gente reparar, nessa tabela aqui, ela tem duas colunas, porém, essa multicoluna aqui,
ela está ocupando o valor de 2 colunas. Eu estou mesclando essas colunas daqui do topo, né? Como é que eu faço isso aqui no LaTeX? Então, olha só, é exatamente essa linha de baixo, que a gente chama de multicolunas, tá? A multicoluna, o comando de multicoluna, basta a gente informar aqui quantas colunas que a gente quer unificar, tá? Então, aqui eu quero unificar 2 colunas, né, para fazer uma única aqui, ó. Então, eu vou criar multicoluna 2, informando que vão ser 2 colunas utilizadas. E essa coluna vai ter essas barras laterais, né? Vai ser centralizada e vai ter as barras laterais. E qual é o valor dela? O título, né? Qual vai ser o conteúdo dessa coluna? Então, eu escrevi aqui multicoluna, né? E coloquei ela também aqui com uma linha abaixo, tá? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou comentar ela aqui, vou deixar ela como comentário aqui, e vou escrever o conteúdo aqui, ó. Vou pegar o mesmo conteúdo e vou copiar para cá, ó. Só para vocês verem. Beleza. Então, reparem bem, ó. Antes de eu fazer aqui, antes de eu fazer o multicoluna, eu simplesmente, após a linha superior aqui, ó, após a linha superior, o que eu fiz? Eu coloquei a palavra multicoluna, né? E quebrei a linha. Então, ele foi para a linha de baixo. Na linha de baixo tinha professor e Francisco. Então, eu vou botar só mais algum valor aqui para vocês entenderem aqui. Vou botar um valor vazio aqui. Só para fechar essa tabela. Então, olha lá. Aqui a gente tem multicoluna, vazio, professor e Francisco. Então, tá aqui, ó. Multicoluna, vazio, tem o E aqui, né? Igual do array. Quebra a linha, professor, Francisco. Quebra a linha, outra linha horizontal abaixo, né? Só que aqui em multicoluna não ficou uma linha horizontal, né? Então vamos botar uma linha, um H-line aqui, ó, justamente para botar... Pera, professor. Oi, pode falar. Oi? Eu não ouvi. Alguém fez uma pergunta? Não. Acho que não, né? Qualquer coisa, pergunta aí. É porque eu escutei alguém falando, mas não... Professor, eu liguei o microfone sem querer. Ah, tá bom. Tranquilo. Peraí que chegou um colega também, Ana Clara. Então, olha lá, ó. Vou botar uma linha horizontal abaixo desse multicoluna aqui, né? Vou recompilar. Vai aparecer a linha aqui, ó. Beleza, né? Mas só que o que eu não quero que esse multicoluna fique só ocupando esse valor, o outro vazio. Eu quero que multicoluna aqui ocupe essas 2 colunas, né? Antes de professor e Francisco. Então, ao invés de eu fazer isso que eu fiz aqui acima, eu vou, deixa eu comentar aqui, eu vou utilizar exatamente esse multicolumn aqui, ó. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar uma mesclagem. De quantas colunas eu quero? 2 colunas. Eu ainda quero que elas fiquem centralizadas, né? E vou escrever o título multicoluna. Vou botar o conteúdo como multicoluna, tá? Centralizadas e com as barrinhas laterais. Então, esse multicoluna vai fazer essa mesclagem aqui desses 2 valores. Vamos recompilar. Olha lá. Agora sim. Então, se vocês precisarem mesclar aqui os valores de coluna, tá? Basta utilizar esse multicoluna aqui. Beleza? E aí o restante é só ir preenchendo a tabela. Então, por exemplo, eu quero botar aqui professor, aí vou botar aqui Luiz Maurício.
né? Aqui, e vou botar, aqui, vamos supor, entre Francisco e Luiz Maurício aqui, né, de uma linha para outra, eu não quero que fique uma linha horizontal, então eu não vou botar o H-line aqui depois de Francisco, depois da palavra Francisco aqui, ó. Então ele vai ficar professor Francisco e professor Luiz Maurício sem uma divisão, olha lá, ó. Tá? Caso eu queira botar essa linha aqui, basta, depois de Francisco, colocar aqui uma linha horizontal. Tá? E aí ele vai fazer essa linha para mim. Ó. Beleza? Então, é muito parecido com a criação da matriz, né, que a gente viu anteriormente. Tá? Basta a gente seguir o mesmo raciocínio, cada coluna, cada valor, a gente escreve e coloca um E comercial entre as colunas, né? E se quiser botar na linha abaixo, basta colocar aqui um barra. Então vamos supor, vamos botar mais um H-line aqui e vamos colocar mais um valor, por exemplo, aluno, e vamos colocar aqui um E comercial e vamos botar um fulano. Tá? Bota aí, Gabigol. Jamais. Que isso, rapaz. Fred vai te pegar. Olha lá, ó. Parece lá, né, aluno fulano. Beleza? Aqui que eu quero que esse valor aqui, ele fique alinhado à esquerda, né? Então aqui, ó, a gente informa lá na minha tabela que eu quero que essa primeira coluna não fique centralizada, mas que seja à esquerda. E ele já vai fazer isso pra gente, olha lá. Tá vendo? E aqui continua centralizado porque a gente pediu para que a segunda coluna fosse centralizada. Então, embora pareça complicado aí a criação de tabelas, mas isso é o que tem de mais difícil no LaTeX, né? Aqui no Overleaf é a criação de tabela. E a gente pode ver que tem uma certa lógica, lembra até um pouco o HTML, né? Só que mais simplificado que o HTML, evidentemente, né? E a gente não precisa determinar aí tamanho da borda, aquelas coisas que a gente fazia em tabela lá no HTML, né? Aqui é muito mais simples, basta informar o número de colunas aqui, o alinhamento, se vai ter as barrinhas laterais ou não, se vai ter linha horizontal depois de cada linha você colocar. No caso da mesclagem aqui de colunas, é esse multicoluna, né? Reparem, na tabela abaixo aqui, eu tenho um exemplo de multilinha, né? Olha lá, eu tenho uma tabela com duas colunas ainda, né? E abaixo aqui, nessas duas colunas, esse primeiro valor aqui, ele está ocupando duas linhas, né? Então, vamos ver aqui como é que é feito essa multilinha. Tá? E é de forma muito semelhante, tá? Olha lá, ó. Começo criando a minha tabela, normalmente. O título eu quero que apareça no topo, vamos supor, né? Então, vou botar aqui antes, o caption antes de começar a desenhar a minha tabela. Só um detalhe, pessoal. Quando a gente faz a tabela, reparem que tem um H aqui, um H e um T, né? Isso serve para você marcar, porque o que acontece é o seguinte, o próprio LaTeX, ele tenta organizar os componentes dentro do texto. Tá? Então, por exemplo, se você inserir uma figura ou uma tabela, ele tenta colocar essa figura e tabela no início da página. Tá? Ele vai querer colocar isso sempre no topo da página. Vamos olhar aqui, por exemplo, essa tabela. Se eu não colocar esse H aqui, isso aqui vai lá para o começo da página. Tá? Porque ele tenta organizar os conteúdos que não são de texto para o topo da tela, porque é o padrão. Tá? Mas às vezes não faz sentido, né? Porque você faz referência à tabela e ela pode ficar muito distante ou aparecer antes de você falar sobre ela. Tá? Então, normalmente, a gente coloca esse H para marcar a posição exata. Ele vai passar a respeitar aí o fluxo do texto. Se o texto, vamos supor aqui, ó, o texto aqui vem
Também é necessário realizar, então está aqui, ó, também é necessário realizar as comparações e tal. E logo abaixo daqui, de exemplo, 2 pontos, aparece a figura. Se eu tirar esse H daqui da figura, essa figura vai subir e vai vir para cá antes do tópico 4. Tá? Então, eu colocando esse H, ele vai respeitar a ordem que você está seguindo aqui a figura, tá legal? Então, é sempre importante lembrar desse H e esse HT aqui no caso da tabela, né? De table aqui, tá? Então, aqui, ó, eu estou criando, voltando lá para a minha tabela de múltiplas linhas, né? Eu estou criando uma tabela fixa na posição do parágrafo, com o título antes da tabela, centralizada, com 2 colunas, sem as marcações laterais. Olha lá, ó, tá? Eu só botei que são 2 colunas centralizadas, mas eu não avisei que é para colocar as linhas, né? Então, vamos colocar as linhas aqui para vocês verem, ó. Eu quero linha aqui separando internamente nos cantos da minha tabela. Perdão. Olha lá. Tá? Então, agora temos as linhas laterais aqui na minha tabela. Então, ficou mais claro aqui que essa linha aqui, ela está ocupando a mesclagem de 2 linhas. Então, colocamos a barra superior e aqui vem, da mesma forma que a gente tinha o multicolumn anterior aqui, a gente vai ter o multi-row, né, de múltiplas linhas. Tá? Quantas linhas eu quero mesclar? 2. Aqui a gente já não colocou centralizado, né? Quando a gente coloca esse asterisco, significa que eu não vou interferir na formatação. Então, se ela era centralizada, vai continuar centralizada aqui. Tá? Se eu forçar aqui, por exemplo, à esquerda, perdão, aqui eu realmente na linha eu não vou conseguir fazer. Deixa eu tentar aqui. Ele não vai permitir, quer ver? Não vai permitir na linha alterar a formatação, pessoal. O único jeito da gente alterar esse caso da linha mesmo seria aqui, né? Porque ele por que ele não permite? Porque juntando 2 linhas, pode ser que a linha de baixo tenha uma formatação diferente da linha de cima. Então, no caso das múltiplas linhas, a gente não consegue mudar a formatação. Peço até perdão. Né? Aqui, no caso, a gente vai ser obrigado a continuar com a formatação da coluna. Teria que alterar aqui mesmo. Tá? Era o único caso alterando aqui, ó. Justamente para a gente não ter a possibilidade de ter uma linha com uma formatação e outra linha aqui com outra formatação. Tá? Vou deixar centralizado. Não fez diferença aqui, né? A esquerda e a direita, porque a coluna está do tamanho do texto, né? Então não altera. Ok. E, olha lá, ó, fiz a múltipla, no caso aqui, múltipla linha, e já aproveito e coloco aqui, ó, que após o X, tá vendo? Após o multilinha, eu quero que apareça o X. Então, aqui a gente pode ver o X aparecendo ao lado da múltipla linha, esse primeiro X aqui em cima, né? Vamos botar aqui Francisco, para ficar claro aqui a diferença. Olha lá, né? Após a múltipla linha já aparece Francisco. Então é a segunda coluna aqui. Quebra a linha, então vai para a linha de baixo. Continua na mesma formatação da multi-row aqui, né? Porque são uma mesclagem de 2 linhas. O segundo valor, então aqui eu não ponho valor nenhum. O segundo valor vai ser... Vou botar Luiz Maurício para manter o padrão aqui.
Olha lá. Né? Ah, faltou a linha aqui dividindo, né? Vamos botar aqui um H-line aqui. Opa. Deixa eu corrigir aqui. Nesse caso eu vou ter que botar um valorzinho em branco aqui, ó. Isso aí. Entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida aqui na parte? Ah, vamos voltar aqui para essa daqui, né? Porque essa aqui ela tem mais uns detalhes. Ó, vamos supor, abaixo apresenta um exemplo de tabela. Então tá aqui, ó, tabela, né? Marquei ela na posição, né? H centralizada, né? Vai ter aqui 1, 2, 3, 4 colunas. Então estão aqui 1, 2, 3, 4 colunas. A primeira coluna alinhada à esquerda, o restante centralizado, né? Começo colocando a linha superior, o H-line, né? Vou fazer aqui uma multicoluna de uma coluna só. Para que isso, Kiko? Porque eu quero apenas nessa coluna, olha só, reparem aqui um detalhe. Todas as outras colunas abaixo desse nome aqui, todos os valores abaixo desse nome, estão alinhados à esquerda, porque eu quis aqui colocar eles à esquerda. Mas o título aqui da minha tabela eu quis colocar centralizado. Então eu vou criar aqui, é uma forma que a gente tem aí no LaTeX de fazer, né, uma multicoluna de uma coluna só. É como se fosse uma mesclagem de uma única coluna. Isso para quê? Só para eu formatar essa coluna, essa célula específica aqui como centralizada, tá vendo? Então eu vou botar essa célula como centralizada e o texto aqui vai ser nome, em negrito, né? Bold aqui, né? TextBF, negrito, negrito, negrito. E mais a média também em negrito. Quebro a linha e ponho uma linha horizontal. Francisco, olha lá. O resto aqui vai seguir a formatação da tabela original. À esquerda, 8, 9, 8,5. Francisco, 8, 9, 8,5. Aí quebra a linha, Luiz Maurício, 6, 6, 6. Luiz Maurício, 6, 6, 6. É um aluno pior, né? É um aluno mediano, Luiz Maurício. Beleza. Repare que eu não quis colocar aqui uma linha entre Francisco e Luiz Maurício, mas se quiser é só botar o H-line aqui, como a gente viu, né? Olha lá. Tá? Fecho aqui a tabulação e eu quero colocar o caption agora abaixo. Então reparem que eu não comecei com caption no topo, né? É lógico que, pessoal, vocês vão ter que escolher um padrão, né? Se vocês quiserem que a legenda dessa tabela seja abaixo, vocês vão botar o caption sempre abaixo. Se quiserem que apareça antes, vocês vão colocar acima, tá? Mas o padrão é sempre o mesmo. Entenderam até aí? Gostou, né, Luiz Maurício? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Eu vou deixar esse código para consulta para vocês, né? Lembrando que a gente vai estar sempre aí fazendo esse documento junto com vocês, tá? Então, na hora que vocês precisarem construir uma tabela, né? Se for no Overleaf, a gente vai ajudar vocês a construir também. Tá? Mas vocês viram que não é nada demais. A única coisa que complica um pouco é essa questão aqui do multicoluna, multilinha, né? Para fazer essa mesclagem, mas também não é nada muito complicado aqui de se fazer, não. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal?
Tranquilos? Deixa eu só mostrar então, a gente ainda tem uns 3 minutinhos antes de acabar a nossa aula. Deixa eu mostrar aqui rapidamente como que a gente insere uma imagem, tá? Olha aqui, ó. Tem uma imagem aqui, né? É bem parecido, tá? Só que a gente vai colocar a figura, begin figure e end figure. Não sei falar inglês, tá? Meu inglês mais ou menos aí, né? Figure, o figure, não sei. Lembrando que esse H aqui é para marcar ele dentro do fluxo, né? Ele vai aparecer exatamente onde a gente inseriu a figura. Eu quero que ela seja centralizada. Aqui, ó, tem um parâmetro que é importante, que é o tamanho da imagem. Eu quero que essa imagem tenha 7 centímetros, porque a gente sabe lá que as imagens que a gente coloca tem vários tamanhos diferentes. Tá? E se a gente não colocar esse parâmetro, ele vai pegar o tamanho da imagem que está lá e vai colocar no nosso texto. Tá? No caso aqui, eu quis que ela tivesse 7 centímetros de comprimento. Né? Então, ele vai respeitar essa dimensão aqui que eu especificar. Esse imagem 01 é o nome do arquivo, tá? Porque a gente tem que colocar aqui no overleaf o arquivo. Então, olha lá, imagem01.jpg. Se só tiver um arquivo com esse nome, a gente nem precisa colocar extensão. Mas vamos supor que tenha imagem 01.jpg e eu tenha imagem 01.gif. Os dois têm o mesmo nome, mas muda a extensão. Então, aqui no caso é só botar, né? .gif ou .jpg. No caso, eu não precisei botar JPG porque só tinha um arquivo JPG. Lembrando que a gente tem que fazer o upload desse arquivo para cá, para ele poder referenciar aqui. Né? Novamente, a gente vai ter que fazer o caption, tá? E aí o caption, a gente se preocupa com de onde veio essa imagem, tá? Então aqui no caso eu não sei a origem dessa imagem, eu só inventei aqui, fulano de tal, do Google Imagens. Mas a gente tem que colocar aqui de onde, se a gente for o próprio, vamos supor, uma captura da sua tela, alguma coisa assim, então a gente não precisaria, a gente só precisaria colocar aqui o título mesmo, né? Mas se tiver origem, a gente tem que colocar de onde veio essa imagem, tá bom? E fim da figura. Então a figura é mais simples ainda, tá? É só mesmo esse include graphics aqui, ó, que vai incluir a imagem pra gente certinha, tá? Lembrando que aqui é o nome do arquivo que você quer que apareça a imagem. É só isso. Recompilou lá, vai aparecer para vocês. Tá? Vou deixar esse arquivo com as novas tabelas, porque no padrão já tem essas duas tabelas aqui, tá? Mas eu vou botar mais esse arquivo porque tem aqui a opção, o exemplo, né, de multilinhas e múltiplas colunas, para vocês verem também. Tá legal? Dúvida aí, galera? Vai ter presença, né, Luiz Maurício? Vamos liberar aí a presença para eles. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Quando vocês forem fazer, a gente vai ajudar vocês, mas já fica como uma referência aí, Laura, para vocês já começarem a preparar o documento de vocês. Não é nada demais, mas a gente vai ajudar vocês a construir, tá bom? Luiz Maurício, você tem aquele script aí para rodar a presença do pessoal? Não sei se ele está me ouvindo. Está me ouvindo? Tá mutado aí não, Luiz Maurício? Será que ele caiu, gente? Deixa eu ver se ele está aqui. Luiz Maurício? Acho que ele voltou, ó. Tinha caído e voltou. Tá ouvindo a gente, Luiz Maurício? Você tá mutado aí. Voltei agora.
Não, é só para liberar a presença aí pro pessoal. Não, não precisa mais liberar a presença, não. Aquela extensão que eu instalei já marca a hora que entrou, que saiu, Ah, então é a mesma que eu estou usando. é a Beleza. hora que perguntou, a hora que dormiu. A extensão é fera. É isso aí. Monitora tudo. Beleza, pessoal. Boa semana, então. Nos vemos aí a semana que vem. Um abraço. Um abraço. Deixa eu desligar a gravação.